Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2014. Na época ali, fim de outubro, época de Halloween, muitas festas estavam acontecendo e uma jovem participou de uma festa, o pessoal todo ali com fantasia, ela também, mas infelizmente naquela noite ela cruzou o caminho com um monstro de verdade. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, é fundamental, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Chelsea Brulock. Em 2014, Chelsea Brulock, a irmã mais nova de 5 irmãos, morava em Frenchtown Township, Michigan. Nessa época, ela estava com 22 anos e trabalhava como garçonete em um restaurante local. Ela gostava muito de cozinhar e queria para o seu futuro um diploma de culinária e se tornar uma chefe. No dia 25 de outubro daquele ano, ela e seus amigos combinaram de comparecer a uma festa de Halloween que sempre era dada pelo mesmo jovem. Naquele ano, ela queria ousar em sua fantasia e se inspirou na personagem vilã de Batman, Era Venenosa. Ela se dedicou muito à sua fantasia naquele ano e até costurou folhas em suas roupas para ficar ainda mais parecida com a personagem e utilizou uma peruca ruiva, o que a deixou muito diferente, pois ela era loira. A Chelsea estava muito feliz naquele dia, se divertiu muito com seus amigos, dançou, bebeu e mais ou menos umas 3 horas da manhã a festa estava esvaziando, o pessoal já estava indo para casa e ela também decidiu que era hora de ir para casa. Alguns de seus amigos falaram com ela, ofereceram uma carona, mas ela disse que não, que preferia ir a pé, mesmo que fosse tão tarde da noite, e era num local bem isolado, a festa num campo, tinha muito mato, floresta por perto, mas mesmo assim, ela decidiu pegar a estrada a pé, só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. No dia seguinte, seus pais não tiveram nenhuma notícia dela, falaram com seus amigos, tentaram ligar para ela, mas não conseguiram nada, ela simplesmente tinha desaparecido. Então, é claro que eles ficaram muito preocupados, porque isso não fazia parte do comportamento dela. Ligaram para a polícia, avisaram o que aconteceu e imediatamente a polícia iniciou as buscas. Todos na comunidade, muitos dos quais conheciam Chelsea pessoalmente, juntaram-se aos esforços para localizar a jovem desaparecida. Voluntários colocaram panfletos de desaparecidos em todos os lugares e distribuíram para a população local. Uma recompensa de $17 mil foi feita para qualquer detalhe sobre seu paradeiro. Esse valor mais tarde aumentou para uma recompensa de $30 mil, depois que a comunidade fez algumas doações. Seus pais fizeram um apelo público para que Chelsea fosse devolvida em segurança para eles. Detetives interrogaram todos que compareceram à festa de Halloween, na esperança de que um deles pudesse esclarecer o que tinha acontecido com Chelsea. Eles conversaram com várias pessoas e muitas falaram que viram a Chelsea com um homem desconhecido, mais ou menos às 3 horas da manhã, que é, digamos, o último horário que ela foi vista. Então, a polícia tinha um ponto, sabia que ela estava com um homem que não era conhecido, ninguém soube identificá-lo, mas não tinha mais muita pista e ficou muito difícil para a polícia evoluir no caso, já que, digamos que essa praticamente era a única pista que eles tinham. Com base nas testemunhas, um retrato falado foi feito. A cor favorita de Chelsea era roxa, então uma campanha de fita roxa começou na comunidade. Por mais de 5 meses depois que Chelsea desapareceu, todos usavam fitas roxas para deixar o caso vivo na cabeça de todos. Infelizmente, com o passar do tempo, a comunidade já sabia que seria difícil encontrá-la com vida. Depois de 6 meses, a polícia finalmente fez um progresso no caso. Em 24 de abril de 2015, a camisa e a calça que Chelsea usava naquela noite foram encontradas rasgadas em um canteiro de obras. Os trabalhadores da propriedade se depararam com os itens, enquanto moviam alguns itens para novas construções. Mas a descoberta não parou por aí.
Perto do local, em uma floresta, eles encontraram os restos mortais de uma jovem. Ela estava nua. A descoberta foi feita a mais de 16 quilômetros da localização da festa. Woods just about a quarter mile back, and once again we talked to some volunteers who say they put in at least 2,000 hours searching for Chelsea, and they had this to say to us just about a half hour ago. Eles imediatamente chamaram a polícia para o local. Um pouco depois, um examinador forense identificou os restos mortais como o de Chelsea Bruck, através dos registros dentários. Um exame mostrou a causa da morte como trauma por força bruta. Múltiplas fraturas faciais e dentes lascados indicaram o nível de violência que havia acontecido com a jovem em suas últimas horas. Um DNA masculino foi encontrado nas roupas de Chelsea, mas a polícia não conseguiu comparar com ninguém em seu banco de dados para implicar seu assassino. Foi só em 2016 que os detetives fizeram mais um progresso no caso. Como parte de sua prisão por invasão a domicílio e agressão sexual, a polícia exigiu que um suspeito enviasse o seu DNA. Quando o laboratório adicionou os resultados ao sistema, o DNA era o mesmo encontrado nas roupas de Chelsea. A polícia finalmente encontrou um suspeito, Daniel Clay, de 27 anos. Daniel tinha um longo histórico criminal de roubo e posse de drogas. Ao perguntar para algumas pessoas que estavam na festa de Halloween em 2014, muitos disseram que viram Daniel na festa. Depois disso, ele foi preso e acusado de assassinato. Daniel foi preso em 22 de julho de 2016, na casa da sua namorada. Ele estava com 27 anos no momento da prisão. A namorada de Daniel, Kelly Richard, disse que ele confessou o crime em uma ligação no dia seguinte. Daniel negou qualquer envolvimento no desaparecimento e agora assassinato de Chelsea. Depois de ser pressionado, ele finalmente admitiu que tinha causado a morte dela, mas alegou que foi acidental. Ele disse que saiu da festa, viu Chelsea andando pela estrada e parou para dar uma carona para ela para casa. Ela aceitou e entrou no seu veículo. Daniel disse que eles conversaram em concordar em fazer sexo, mas ela pediu que ele a estrangulasse durante o ato. Ele alegou que tinha feito isso por menos de 30 segundos e que ela tinha parado de respirar inesperadamente. Em seu relato, ele então tentou realizar um RCP, mas não teve sucesso. Ele disse que não conseguiu reanimá-la. De acordo com Daniel, ele surtou com o que tinha acontecido e começou a dirigir aleatoriamente. Quase uma hora se passou quando ele finalmente estacionou perto dos trilhos do trem. Daniel alegou que ele transportou o corpo de Chelsea do seu carro para a floresta próxima e escondeu seu corpo. A polícia rapidamente soube que toda essa sua versão era uma mentira. O legista já havia determinado que Chelsea morreu de traumatismo craniano ao invés de asfixia, como ele tinha dito. Além disso, sua calça foi rasgada ao longo da costura das pernas, e sua camiseta também foi rasgada. Isso não deu credibilidade à alegação dele de que o sexo foi consensual e a sua morte acidental. Em seu julgamento em 2017, Daniel Clay continuou a afirmar que a morte de Chelsea não foi nada mais do que um acidente horrível. Em sua versão da história, ele estava apenas tentando levá-la para casa em segurança quando eles decidiram fazer sexo e terminou de uma forma trágica, mas não foi intencional. Ele alegou que tinha chorado enquanto se livrava do corpo dela na floresta e se sentia muito culpado por tudo que tinha acontecido. Mas mesmo assim, ele nunca ligou para a polícia ou para a emergência. Daniel não se apresentou ou tentou dar paz à família durante os longos meses em que procuraram por ela e segurou a mínima esperança de que ela ainda poderia estar viva de alguma forma. O mais grave de tudo, ele não conseguia explicar as evidências mais óbvias contra suas alegações. O assassino de Chelsea a espancou até a morte. O promotor do caso deu a versão do que aconteceu. Segundo ele, nas primeiras horas da manhã de 26 de outubro de 2014, Daniel viu uma jovem caminhando ao lado da estrada. Ele parou para conversar com ela e ela aceitou uma carona ou ele forçou a vítima a entrar em seu carro. Ele então a abusou sexualmente e tirou violentamente sua vida. Depois, ele escondeu o crime. Quando a polícia finalmente pegou Daniel, ele continuou a negar seu envolvimento na morte de Chelsea, até que não viu mais escapatória. Quando ele viu que não tinha mais para onde correr,
confessou o crime, mas mesmo assim dizia que foi sem querer e queria se colocar no lugar de vítima e diminuir a sua culpa. Jessica Pridge, uma das colegas de Chelsea e que estava na festa naquela noite, disse que se lembra de Daniel chegando a um grupo na qual ela e Chelsea estavam, mas ela não se lembra se eles conversaram naquela noite. Jessica se envolveu com Daniel em um período anterior e tem um filho com ele. Ela disse que fumou maconha com ele mais tarde naquela noite e que a última vez que ela se lembra de ver Chelsea foi entre 1h da manhã e 1h30. Durante os meses após a festa, Jessica manteve contato com o pai de seu filho, mas ele nunca tocou no assunto de Chelsea. No dia que a polícia o prendeu, ele ligou 2 vezes para ela enquanto ela estava no trabalho e deixou mensagens de voz dizendo que ele estava arrependido, de que tinha feito algo muito grave e que ficaria fora por um tempo muito longo. O interrogatório de Daniel Clay, que durou horas, também foi mostrado para que o júri pudesse tomar sua própria decisão. Em 16 de maio de 2017, o juiz condenou Daniel Clay à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele recebeu uma sentença adicional simultânea de 5 anos por ocultar a morte de um indivíduo. I will live with this for every day for the remainder of my life. It'll be something that I will wake up thinking about, something that I will go to sleep thinking about. We've done that for 33 months. I'm really sorry for everything. Quando a sentença foi dita, várias fotos de Chelsea foram exibidas. Depois, sua família falou sobre como uma bela vida foi interrompida e o impacto que seu assassinato teve sobre eles. Daniel também falou no tribunal, pedindo desculpas à família de Chelsea e reconhecendo a dor que ele havia causado a eles e à vítima. A mãe de Chelsea usava a cor roxa, que sua filha amava, enquanto aguardava a sentença. Leandra, a mãe e uma católica devota, deu uma Bíblia a Daniel e mostrou uma compaixão surpreendente pelo homem que matou friamente sua filha. Hoje, com a força de Jesus Cristo, perdoo Daniel Clay. Não quero que meu Senhor pergunte por que não pude perdoá-lo. O juiz foi duro em suas palavras. Ele expressou descrença de que Daniel sentiu qualquer remorso, apontando as horas de depoimento e fitas durante o julgamento de 10 dias, que mostraram quantas vezes o réu mudou sua história. Antes de proferir a sentença, ele disse a Daniel que estava claro para ele que ele era um estuprador, um mentiroso e um assassino. Daniel apelou de sua condenação, mas foi negado em 2019. O assassinato de Chelsea Burke não foi o único crime de Daniel. Ele invadiu a casa de uma mulher em 9 de junho de 2016 e a agrediu sexualmente. Foi por causa desse crime que o seu DNA apareceu no sistema. A polícia acusou Daniel de invasão domiciliar e conduta sexual criminosa de 1º grau. Em 29 de agosto de 2019, Daniel Clay recebeu uma pena adicional de 39 meses de prisão por esse crime. Ele está cumprindo suas sentenças na penitenciária Kinross, no Michigan. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, naquele dia, infelizmente, a Chelsea optou por ir sozinha para casa, né? Não pegou carona com seus amigos, preferiu ir a pé, e isso, né, algo tão terrível aconteceu. Infelizmente, ela cruzou naquela noite com um monstro que tinha péssimas intenções com ela. Foi algo assim muito terrível. A gente vê que ela sofreu muito nas suas últimas horas de vida, foi algo muito brutal, mas felizmente o caso foi resolvido até de uma forma rápida, mas de uma forma ruim também, porque ele teve a chance de abusar sexualmente de mais uma mulher, né, invadir a sua casa, mas foi por causa disso que o DNA dele foi parar no banco de dados, então foi por uma coisa ruim, mas felizmente o caso da Chelsea teve um ponto final. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.